Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. O vício do cigarro cobra um preço alto em vidas. O Instituto Nacional do Câncer informa que só no ano passado, 161 mil brasileiros morreram em consequência do uso do tabaco. Fumar traz complicações também para quem adoece com a Covid-19, por comprometer o principal órgão afetado pela doença, que são os pulmões. A ansiedade provocada pela pandemia fez aumentar o uso, mas é possível escapar dele. A Covid-19, que é o assunto do momento, né? Tem 1 ano e 3 meses que a gente está vivendo essa realidade, tem uma relação tanto direta quanto indireta, né? Acho que o mais importante é que a Covid-19 ela afeta muitos pulmões, né? Podendo evoluir para doenças graves, internações de UTI e um número muito grande de mortes. Então, é importante dizer que o pulmão, quanto mais prejudicado ele está, quanto mais doente ele é, obviamente ele vai responder de uma forma muito pior à doença, né? O primeiro ponto que a gente tem que alertar é esse, né? É a questão do pulmão e não estar em sua capacidade máxima, vamos dizer assim, para responder à doença. Outra coisa que é importante a gente notar é que a questão do uso de máscara, né? Então, quem fuma acaba usando muito menos máscara, né? Então, em ambientes abertos ou em eventos, então a gente vê que mesmo quando não está muito aglomerado, existe esse risco, porque o tabagista ele usa muito pouca máscara, né? Quando ele está fumando. Então, isso também é um problema que a gente tem notado, né? Antes da Covid cair sobre nossas cabeças, a medicina já sabia dos malefícios que o tabaco traz à saúde, em particular o câncer, né? Ele é responsável por uma alta mortalidade, né? Muito se fala em câncer de pulmão relacionado ao cigarro e isso está corretíssimo, a gente sabe há muito tempo, mas é importante dizer que outros cânceres também estão relacionados ao uso do tabaco. Então, os cânceres de cabeça e pescoço, né, língua, boca, faringe, laringe, câncer de bexiga também. Então, vários outros cânceres não não diretamente, né, também podem estar relacionados ao uso do cigarro. O que está faltando? O caráter nocivo do cigarro, o consumo permanece? É interessante que realmente caiu muito o uso de cigarro, né, da década de 90 para hoje, né, os últimos dados que a gente tem de 2019, 2020, foi notória a queda, né, assim, de 30% em média dos adultos que fumavam, hoje a gente tem aí 10% a 12%. Então, realmente a gente tem medidas que foram muito eficazes nessa diminuição. A gente não consegue acabar e a gente sabe que a média de início dessa prova aí, né, de experimentação do cigarro é em torno dos 16 anos. E eu acho que um dos problemas é que são as modas, né? É impressionante como o tabagismo, não o tradicional, mas tem sempre uma moda surgindo, né? Então, o narguilé é uma moda que, assim, afetava muito os jovens. Hoje, é uma coisa que me preocupa muito, é o cigarro eletrônico, que é uma coisa que não é regulamentada no Brasil. Então, a gente sabe que é uma venda não regulamentada, que é uma venda irregular, e eu senti um boom agora na pandemia, principalmente entre os jovens, a gente que atende, né, no dia a dia. A gente sabe também que o uso do tabaco tem uma relação direta com a ansiedade. No momento como a gente está agora vivendo, enfrentando, né, as pessoas fechadas em casa, a saúde mental debilitada, esse quadro de ansiedade, isso aumenta o consumo? A gente, na pandemia, a gente percebeu um aumento do número não só de jovens, né, pessoas que não fumavam há vários anos, voltando a fumar, por estarem presas em casa, a questão da ansiedade, de não ter aí uma válvula de escape, né, para o que a gente está vivendo, que realmente é uma situação muito complicada. E as pessoas também, as que já fumavam, fumando quantidades muito maiores, porque às vezes as pessoas se limitavam a fumar por evitar fumar em público, em ambientes como restaurantes, bares, no trabalho. A pessoa fazendo home office, sem sair, então acaba que ela fica sem essa regulação que ela tinha, né, da quantidade de cigarro. Então, tanto pessoas que não fumavam, que começaram a fumar, voltando a fumar e fumando maior quantidade. Agora, doutora, qual é a recomendação? Uma vez que a gente sabe, não adianta substituir o tabaco por essas outras modalidades que a senhora já citou aqui, que também oferecem risco, né? Qual é a orientação terapêutica nesse momento? Hoje, o tratamento para tabagismo, a gente tenta enfrentar, né, o vício de várias frentes, né?
Tem a parte psicológica que a gente tem que lidar, né? Às vezes é necessário usar medicação. Tem a parte química, que às vezes a gente tem que fazer uma reposição de nicotina. Então, o ideal é procurar um especialista para poder orientar melhor, tentar entender a característica do vício para poder enfrentar ele melhor. Então, primeira coisa. Mas em casa, para as pessoas que ainda não estão conseguindo sair, não têm oportunidade de procurar o médico, a gente ainda está em situação de pandemia, é importante a gente incentivar métodos para tentar amenizar a vontade de fumar. Então, a atividade física é sempre muito importante. Tentar substituir no momentos de ansiedade por algumas coisas, de preferência, o pessoal acaba usando muito bala, doce, chocolate, que isso é ruim, porque aumenta o peso, mas tentar, na hora que tiver a fissura, beber água gelada, frutas secas ou coisas assim que você consegue talvez desviar aí a vontade de fumar. E a gente fala muito em mudança de hábito, né? A gente tem que entender que se não mudar os hábitos, o vício continua lá. Então, tem que tentar trocar aí esse escape, né, que acaba sendo o cigarro, por uma outra coisa que te dê prazer. Então, por isso que a gente fala muito em atividade física também.